Começa agora aqui na Santa Cecília TV o programa Pessoas de Valor. E na nova temporada, 2019, a gente traz novos atores aqui para esse jogo. Hoje a gente está aqui com um fisioterapeuta, um super especialista na área de pés, né, principalmente, mas na área esportiva e um monte de coisas, que é o Álvaro Caruso. E para ajudar na entrevista, lógico, nosso parceiraço, o professor Alexandre Quartzo. Obrigado, Alexandre, pela tua presença aqui, para a gente poder fazer essa super entrevista com o Dr. Álvaro. Muito legal. Vamos tocar nossa temporada aí, 2019 aí. Vai ser o ano, né? Eu já falei, a gente já começou bem, a gente já fez Fernando de Freitas, né? Fez a Ana, já tá bem legal. Seja bem-vindo ao programa. Eu agradeço o convite, espero retribuir para que o seu programa cada vez mais tenha uma audiência compatível com a sua perspectiva de trabalho. Tem, com certeza. Assim, eu quando a gente estava montando a pauta desse programa, a gente estava sempre pensando, a gente fala de desenvolvimento humano, às vezes as pessoas que assistiram a temporada agora, esse primeiro ano de programa, as pessoas assim, poxa, a gente fala da parte comportamental, emocional, a parte nutricional, só que a gente também acaba passando por essa parte física, né? Até quando a gente trouxe o Ivan aqui, que também é o diretor da fisioterapia lá da Unisanta, a gente falou um pouco sobre essa questão das relações do físico e do emocional. Eu queria começar justamente por esse lado, que eu sei que você domina muito bem essa questão, e para o nosso telespectador que é leigo, a gente pode dizer que os pés é como se fosse um ponteiro do nosso corpo, assim, ele anuncia um monte de problemas que a gente tem, um monte de dificuldades? É perfeita a colocação, ele faz a conexão com o mundo. Só para nós termos um pouquinho de ideia, os cegos, quando eles andam descalços, quem tateia o piso sem bengala, sem nada, são a ponta dos dedos. Os equilíbrios estão na ponta dos dedos, da mesma forma que a parte distal dos nossos dedos, das mãos, é que dá a precisão. Para um dentista, para um cirurgião, os pés, nós temos nervos proprioceptivos que atuam no sistema de Golgi, fazendo com que a conexão seja cerebelar. Então, por aferência, nós conseguimos mandar informações ao cerebelo, o cerebelo manda a contra-informação e decodifica primeiro no cérebro e manda por eferência para o sistema de Golgi. Também me remete, quando fala de cerebelo, à questão do equilíbrio também. O cerebelo é a parte do cérebro onde está a coordenação motora. Então, a importância dos pés, os pés não é apenas um membro locomotor, ele é um órgão, porque ele tem 3 funções fisiológicas. A primeira, a mais importante, é a circulação de retorno. A pele é o segundo coração ciliar. Na planta do pé, na abóbada plantar do pé, na curvatura do pé, existe aproximadamente 306 vasos sanguíneos, os quais, quando a gente anda num terreno escarpado, que seria terra, areia e grama, mas nós somos o quê? Civilizados, andamos de sapato e no cimento, sobre calçadas. Então a gente não esvazia essa esponja de lejar. Na panturrilha temos as válvulas, que quando você faz a dorsiflexão dos pés, é um movimento para frente e para trás do pé, na locomoção, você contrai a musculatura e ela abre e fecha as válvulas. Quando você relaxa a musculatura, ela abre. Quando você contrai a musculatura, ela fecha. E é dessa maneira que aproximadamente de 20 em 20 centímetros o sangue vai retrocedendo ao coração, vencendo a força da gravidade. Portanto, a importância do pé é fundamental para nós termos longevidade ao coração.
Que coisa, né? A inter-relação, né? Você vê coração com caminhar, é tudo você venoso. Tem essa coisa da especialidade do pé diabético, né? Dessa questão da circulação, né? Que a gente o excesso do açúcar no sangue, o quanto ele muda a capilaridade do nosso organismo, né? E por outro lado, Alexandre, a gente também tem um outro lado, que é a questão, vamos dizer assim, dos recursos que o cérebro estão, proteínas, né? E aí potássio, sódio, essa coisa toda que está circulando, o que dificulta também nessa circulação e principalmente que vai impactar nos periféricos, né? Com certeza. Por exemplo, uma alimentação intoxicada, né? O que todo mundo está passando, né? Ela realmente impacta na circulação, no mecanismo de circulação e no mecanismo de coagulação. Os fatores de coagulação do organismo, eles ficam afetados, porque depende do fígado, né? Você vê tudo, existe uma interdependência excepcional, né, no nosso corpo, né? Você vê pé, coração, cérebro, quer dizer, o coração e o cérebro precisam de uma forma nobre, são órgãos nobres, precisam de oxigênio. Se não há oxigênio, você começa a ter a primeira hipóxia, né, que é a baixa, a hipoxigenação, e depois vem para a isquemia, né? Você pensar, a maior causa de óbitos, né, nos países desenvolvidos, o que é? Problemas cardiovasculares e cerebrovasculares. Você vê os AVCs, os infartos do miocárdio. Tudo depende, então, de circulação, de oxigênio, e aí vem a questão também do estilo de vida. Qualidade alimentar, porque o sangue ele precisa estar realmente fluido, você precisa realmente dos minerais que vêm das frutas, né? Uma boa hidratação, e aí cada dia a gente chega numa especialização, a gente vai aprofundando mais. Por exemplo, que água que nós bebemos? Né? Essa circulação do nosso sangue também depende de uma água chamada alcalina. É o pH. O pH da água precisa ser superior a 7,2. Sim. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para o Álvaro é assim, essa coisa do pé diabético, né? Se relaciona muito, eu ouço toda hora, até na mídia mesmo, em artigos especializados, essa coisa dos pés e um pouco das pernas também, com a questão da diabetes. É tão relacionado diretamente? Assim, hoje comprovadamente, uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, que está sem controle, por exemplo, ela vai ter problema de circulação nos pés? Vai. É assim, existe um estudo científico do Centro de Estudo Científico dos Estados Unidos, dos diabéticos, a Associação Diabética Americana, que são 170 milhões de pessoas no mundo que são diabéticos. No ano 2030, chegaremos a 370 milhões. Ou seja, é uma epidemia. Dentro desse a prevalência para nós termos úlceras plantares, que são aquelas feridas que são difíceis de ser cicatrizadas, e eu vou aproveitar o gancho do professor Alexandre para explicar isso. O que ocorre? Existe de aproximadamente 14% vão ter úlceras plantares nesse universo de 370 daqui 30 anos ou 170 no ano de 2000 que foi feita a pesquisa, quando foi feita a pesquisa. E vão gerar amputações em aproximadamente 7 a 7,5% desse universo mundial. Mas isso na prática, assim, nosso telespectador ouve às vezes a gente falando algumas coisas, fala, mas e o que eu tenho a ver com isso? Por exemplo, uma pessoa diabética, que tem lá o controle, vai no endócrino, num cardiologista e tal, ela tem que tomar um cuidado com os pés, por quê? Porque baixa a circulação nos pés. Na prática, o que significa esse perigo, né, do pé diabético? Eu quis voltar um pouquinho antes de entrar no gancho do professor Alexandre, por quê? Para explicar que é uma endemia. Então, o que está acontecendo? O diabético mellitus 2 é o diabético que ele se torna diabético. Ele não nasce diabético. Entendeu? Por N motivos, um deles é a questão do estilo de vida. Ou também pode ter uma questão genética ligada que ele se torna diabético por um gatilho que seria o estresse, daí ele se torna diabético. Muito bem. Após 15 anos de diabético, o controle da glicemia independe. Ele pode gerar
as patologias decorrentes da diabetes, causada pelo rim. O rim forma-se microalbuminúria, é um elemento químico produzido no rim que entope os vasos sanguíneos. Por isso que o diabético tem derrame, por isso que ele tem infarto, por isso que ele tem insuficiência circulatória. Tanto que as pessoas falam, você é diabético, né? Quando vai no cardiologista e tal, porque já sabe que já tem um risco maior, né? Então, o controle renal e multidisciplinar com vascular, com nefrologista, com cardiologista, com oculista, porque tem a retinopatia, que são os vasos sanguíneos que fazem com que a degeneração do nervo óptico ocorra na cegueira. Consegue ver que existe um panorama dramático já atual e para os próximos anos aí, com esse acometimento, com essa questão do diabetes, má circulação, cardiovascular. E o que você vê que pode ser feito hoje, assim, de uma forma educativa. Para o leigo que está assistindo a gente, falar assim, puxa, já desesperada. O pessoal assiste o programa e fica, poxa, eles dão várias dicas e tem gente já assim, ó. A gente está falando de um panorama sombrio e dramático. E aí eu sempre entro com a questão da medicina do estilo de vida, nutricional, psicoortomolecular e tudo. Então, ao seu ver, né, que você vem de uma outra linha, o que o leigo pode começar a fazer hoje para minimizar esse drama que está acontecendo aí e que vem acontecer no futuro? Estar presente a professores nos dá tudo o que a gente precisa, as perguntas preponderantes para a gente dizer que a atenção primária, que é a prevenção da doença, o início da prevenção da doença, é fundamental. O que é isso? Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, procurar os médicos, fazer os exames clínicos que são fundamentais para você detectar e pegar a doença no começo, porque pegando no começo... Para poder mudar o rumo, né? A diabetes vai te dar longevidade, porque você controla o teu organismo e não ocorre nada disso. Exatamente. Agora, esse trabalho múltiplo com vários profissionais. Vários profissionais. Agora, quando já está alojada a diabetes, o que nós temos que fazer na prevenção primária? No caso da fisioterapia, nós podemos usar órteses plantares. Você me permite eu mostrar? Então, órteses plantares, feita através da baropodometria, o estudo da marcha humana, o qual a gente consegue elaborar uma palmilha personalizada para cada caso. O pé diabético, ele vai evoluindo. Após 15 anos, ele tem a neuropatia. Muitas vezes até aos 15 anos já entra o pé de Charcot e o mal de Charcot. E vamos fazer um recorte para ser mais didático ali para o nosso telespectador. No caso, nesses primeiros 15 anos que você coloca, no caso, a situação de uma diabetes que ainda está no começo, seria isso? Esses primeiros 15 anos? Como considera o quê? Que ainda não está com um quadro muito avançado? Porque eu considero a diabetes uma doença crônica, vai. Isso, por ela ser crônica, é que ela vai causar o problema renal. Tá, então assim, a gente considera que após esses 15 anos, a gente já está tendo uma maior dificuldade renal do paciente. E pode entrar na neuropatia, degeneração dos nervos periféricos. Por uma questão metabólica. Eu não sei se nessa visão aí, Álvaro, se entra a questão de você buscar os recursos dos antioxidantes. Eu não sei, porque é algo da minha área. Eu não sei se nessa visão aí, por exemplo, porque toda doença, né, segundo o Linus Pauling, né, que é o mentor da Prêmio Nobel 2 vezes de Química, né, e Prêmio Nobel de Paz, 1950, 1962, ele disse que a gente envelhece mais ou menos de acordo com o controle dos radicais livres, ou seja, maior ou menor oxidação. Aí vem o estilo de vida, vem o antioxidante, vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco, selênio, manganês e cobre. Você, nessa visão, você entende, seus colegas entendem que esse impacto, esse drama, esse progresso dessa doença pode ser minimizado com uma inclusão generosa de antioxidantes? Sem dúvida, dentro de um tratamento multidisciplinar, você tem que ter um endócrino para saber
como que é o teu metabolismo, o teu tipo sanguíneo, como que você oxigena, né? Principalmente vocês falaram do pH, que é importantíssimo, se é cáustico, né? Então tem tudo isso, essas intercorrências hormonais são fundamentais para você bloquear a evolução de qualquer patologia. Agora, nós fisioterapeutas, nós podemos fazer com que ocorra indicação médica. Se o paciente chega no meu consultório, eu percebo pelo exame clínico que está havendo uma alteração fisiopatológica, eu encaminho para o endócrino, para o vascular, para o neuro e para o ortopedista, conforme a evolução do problema do paciente. Nova conquista nesse trabalho multidisciplinar, essa visão do indivíduo lidando com o seu meio ambiente, o fator emocional, porque quando você falou aí da acidez, né, do ácido e do alcalino, você tá ligado, tem trabalhos, pesquisas assim que o leigo fica assim, nossa, mas os nossos pensamentos, na qualidade, o perfil dos nossos pensamentos, nossas emoções são capazes de acidificar mais ou alcalinizar o organismo. Então, em tese, a gente ansioso, com vários motivos, irritado, né, impaciente, com mau humor, a gente está gerando uma acidez maior. Aí que está. Todo líquido, todo meio, toda solução, onde ela é mais ácida, ela é menos oxigenada. E onde ela é alcalina, há maior presença de íons de hidrogênio e de oxigênio. Perfeito. Eu vou interromper um pouco vocês dois, porque vocês sabem, né? A gente precisa chamar um intervalo, que a emissora precisa aqui dar um corte, a produção já está gritando ali, né? Que a gente já estourou o bloco. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com pessoas de valor. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Quando a gente estava encerrando o bloco, a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão da oxidação e também me interessa um pouquinho essa questão da síndrome metabólica que o Álvaro falou, que para mim eu acho que está muito relacionado. Eu tenho conversado muito com esses especialistas que falam sobre essa questão da síndrome metabólica ser uma epidemia tanto quanto a própria diabética. E a diabetes, para mim, está muito relacionada. Eu, por exemplo, adoro doce, não tem jeito, eu controlo minha glicemia também, né? Já tinha hereditariedade com a minha mãe, então assim, eu falo esse assunto para mim é um interesse pessoal até, né? Mas assim, a gente comer muito doce está muito relacionado a gente não ter uma boa nutrição também, né, Alexandre? Está relacionado. O doce ele gera maior oxidação, gera maior acidez, né? O doce no sentido de esse rápido índice glicêmico, né? Ele gera
gera um estresse no organismo, porque no órgão pâncreas, né, que ele é impactado, ele tem que produzir mais insulina para regular. Depois de um tempo, ele começa a cronificar esse disparo de insulina para regular a sua glicose. Ou seja, estraga o corpo. É isso que a gente está vivendo, né? Porque você às vezes tem vontade de comer um doce e você não tem nem como escolher. Deixa eu buscar um doce que seja um pouco mais suave, né? Tipo assim, quem sabe uma barra de cereal, sem açúcar, uma coisa assim. Então você não tem nem isso, porque o nosso meio todo, né? O meio consumista, o que é disponibilizado, ele de alguma forma, ele induz ao adoecer. Então nós estamos cercados de fatores realmente ao adoecimento. E a farmacêutica trabalha. Ele induz ao adoecer. E o que nós temos de esperança já o tempo todo é a informação. Eu digo sempre, antes de começar alguma palestra ou uma consulta, eu digo assim, o primeiro tratamento que nós temos a fazer é a informação. Então vamos tomar doses, gotas de informação. Por isso, Pessoas de Valor, né? Tá aqui já na segunda temporada. Fazendo a nossa missão, né? E aí trazer na tua fala, que eu acabei cortando no final do primeiro bloco para chamar um intervalo, essa questão da oxidação, que você até comentou com atletas, tal, como que é essa relação? A gente tem, por exemplo, uma pessoa que pratica exercícios físicos, por exemplo, atividades esportivas, ela tem uma dificuldade menor, por exemplo, em ter esse tipo de problema? O que acontece é o seguinte: o atleta é bom você fazer exercício, mas quando você faz em demasias, nós respirando aqui, normalmente a gente está oxidando 5%. Um atleta, ele triplica isso, quadriplica. Então, o que acontece? A oxidação, que é a morte celular, ela é intensa. Então, você pode reparar que os atletas de alta performance, eles envelhecem. Já percebi isso. Então, o que acontece? Imagine... Uns que praticam no sol também, né? Que aí entra ainda a exposição no sol. Eu pego, às vezes, atletas como o Guga, esse pessoal que praticava algum esporte que é em céu aberto, que era no sol. Nossa, eles envelhecem bem mais, assim. Em pouquíssimo tempo a gente vê o quanto eles envelheceram, né? Corredores na praia mesmo, né? A gente vê atletas profissionais. Não consegue manter massa muscular. Então, o que acontece? A degeneração, ela, como eu falei no começo do programa, ela se declina aos 25 anos. E com a maneira de nós andarmos, com essas crises que nós temos fisiológicas, que o nosso organismo é atacado por N problemas, na questão epigenética, que é o meio nos maltratando, o eletromagnetismo, os alimentos contaminados, a água, enfim, o estresse, tudo isso vai nos degenerando, nos envelhecendo precocemente. Consequentemente, nós temos que ter atenção primária exacerbada, melhorada. Ou seja, consultar os médicos para fazer a prevenção e pegar o comecinho do problema, o comecinho da doença, para não deixar evoluir. Então, a síndrome metabólica, ela é a questão básica da diabetes. Ela que vai provocar... E que, no caso, a síndrome metabólica, ela é causada muito provavelmente pelo sedentarismo, pela má alimentação, né? Quer dizer, assim, as causas desse quadro são conhecidas, né? Não é uma coisa que a pessoa fala, poxa, eu tô com síndrome metabólica, que é um conjunto de... A gente pode dizer, então, problema cardiovascular da hipertensão, né? A gente pode dizer da hipertensão, a dislipidemia, né? Que é o aumento dos lipídios, né? Colesterol e triglicéride. A gente pode dizer aí da hiperglicemia, né? Em alguns casos ainda outros comprometimentos digestivos também. E Álvaro, ainda em relação à síndrome metabólica, me veio à cabeça assim que talvez o nosso telespectador não saiba, alguém não saiba. O que é a síndrome metabólica? Assim, o que é o diagnóstico da síndrome? É um conjunto de... A gordura visceral, é a gordura que nós não enxergamos. Não é aquela gordura... Não é a barriguinha, é o que está nos órgãos. É o que está dentro do... gordura que está em volta do órgão. Quando você faz uma cirurgia cardíaca, você fica bestificado, porque
Porque como que um médico consegue enxergar onde está aquela artéria comprometida, entupida, que ele tem que fazer a ponte safena, se ele está coberto gordura em volta. Isso em todos os órgãos acontece. Então elas formam enzimas que serão coadjuvantes para que os hormônios produzidos em todos os nossos órgãos sejam debilitados. Com isso é que ocorrem todas as patologias, no caso a diabetes, que nós estamos tratando aqui, que está em voga aqui no nosso assunto em pauta. Mas, por exemplo, quando a gente fala, voltando lá para o início do programa, lá no primeiro bloco, quando a gente fala de um pé diabético, por exemplo, essas feridas, esses quadros nos pés ou até nas pernas, não necessariamente tem a ver com diabetes. Por exemplo, podem ter outros quadros que provocam. Claro, os celestase são circulação, insuficiência circulatória por entupimento, por vasos, por varizes, fumante. Diabetes, mas tem colesterol alto, triglicérides, esse tipo de uma gordura no sangue pode provocar também problemas de má circulação, tromboses e coisas do gênero. Esses problemas circulatórios geralmente estão ligados à hereditariedade, ao tabagismo e principalmente à alimentação. Consequentemente, e isso também vai interferir nas úlceras de Stasi, que são aquelas feridas que não cicatrizam nas pernas, geralmente nas pernas. Uma questão que acho que até o Alexandre gostaria de puxar também, que é a questão da terceira idade, né? Porque a gente leciona lá, a gente convive lá com o pessoal da terceira idade, um abraço pro pessoal lá da turma, né? Na cidade, mas o Celso, o pessoal lá da terceira idade do Santa, que tem um curso lá, que vai começar agora uma turma nova, e o pessoal da terceira idade é muito, né? Eu tenho lá alunos, a gente tem alunos lá com 80 anos que tem uma qualidade de vida melhor do que um de 50. Né? Mas existem algumas precauções para quem tem idade mais avançada. É interessante que o pessoal reclama às vezes, muito poucos falam isso. A terceira idade é ruim, né? Eu estou na terceira idade, é ruim. Existe um livro, A Melhor Idade. Meu filho estudou na Santa Cecília, se formou lá e estava fazendo a segunda faculdade já. E ele, dos trabalhos que ele fez, trabalhos científicos, ele usou esse livro, A Melhor Idade, o qual relata que as pessoas com mais idade, ela tem mais qualidade de vida pelo seu crescimento intelectual. O amadurecimento. A maturação cerebral, a questão de você vivenciar mais tempo nessa vida, lhe faculta isso. Exemplo, os prêmios Nobel. Existe prêmio Nobel de 40 anos, 45 anos? Não tem. Pode fazer parte de uma equipe com 40 anos, mas você vai ver que o professor, ele tem 60, tem 70, tem 80... Todos os prêmios Nobel. Essa maturidade, que é um ponto muito importante, você falou, essa maturação das células e tal, do neurônio, questão do cérebro, a gente relaciona com a formação de novos neurônios que dependem também de um tripé também de estímulo, né? De realmente conseguir dar, primeiro, suprimento nutricional para a pessoa, depois, isso está comprovado, atividade física adequada àquela pessoa e também a capacidade de meditar. Capacidade de meditar, né, de desacelerar o cérebro, ou, que a gente pode dizer, começar a esvaziar, o processo de esvaziar a mente dessa turbulência de pensamentos, ela está ligada à neurogênese e à neuroplasticidade, toda uma mudança também anatômica, até mesmo o peso do cérebro, né? Perfeito. Olha, eu vou chamar aqui o encerramento do programa, porque senão a gente estoura aqui. A produção já está gritando, porque vai começar o programa na sequência aqui do nosso. Eu agradeço, Alexandre, pela tua presença, Álvaro Caruso. Vocês podem assistir o programa lá no site e, claro, né, é só digitar o nome. Todos os nossos entrevistados são celebridades, né? Então é só digitar lá, dar um Google, como a gente fala, e vai encontrar o link para os nossos convidados, para os profissionais que passam aqui. O programa fica por aqui e você continua, claro, assistindo a programação da Santa Cecília TV e a gente volta na semana que vem. Muito obrigado.